Olha aí, pessoal, mais um vídeo nosso devido ao sucesso que foi o vídeo da fase 4. Hoje falaremos da fase 5. Isso aí, antes que o tempo acabe. Vamos lá, taca a vinheta. É isso aí, galera. A fase 5 da Marvel é a continuação da saga do multiverso. Aprofunda o conceito de realidades alternativas e apresenta o novo grande vilão, um cara que promete substituir o Thanos, que é o Kang, o Conquistador. Meu Deus, foi um desastre, né? Se a fase 4 foi complicada, a 5 foi ladeira abaixo. 5 estrelas. 5 estrelas cadentes. É uma luta. Que eles escolhem, né, eles divulgam que o ápice, né, o fechamento da saga do multiverso seriam 2 grandes filmes do Vingadores. Sim. E o primeiro chamaria a Dinastia Kang, apontando justamente para esse personagem que seria o equivalente ao Thanos na saga do infinito. Só que o que eles não estavam preparados é que o ator que eles escolheram, o Jonathan Majors, que já tinha tido alguma repercussão muito boa numa série da HBO sobre HP Lovecraft, né? Sim. Ele se envolveu numa situação policial envolvendo violência doméstica. Foi uma coisa grave, né? A parceira dele fez uma denúncia grave e aí isso meio que inviabilizou a utilização dele para o que havia para frente. Ele é um grande ator, realmente, um cara que combinava bastante com o Kang. Né? Ele fez também o Creed 3 com o Michael B. Jordan. Sim, ele foi o antagonista do Creed, né, no terceiro filme. Um bom filme, uma boa luta, e tava bacana. Era um ator em ascensão em Hollywood. Exatamente. Só que o que acontece? O Thanos ele foi interpretado pelo Josh Brolin, que é um ator conhecido, porém ele não tinha necessidade da cara dele. Né? Era uma captura de movimento, né? Ele não aparecia. Dava para mudar o ator na pior das hipóteses. O Kang, por mais que ele tenha um aspecto máscara e capacete, ainda não tinha sido utilizada essa armadura nele, né? Fora, assim, eu acho que aí foi o erro da Marvel, né? Sim. Primeiro escolheu o Kang como um grande vilão, porque ele nunca foi, nos quadrinhos, um vilão da dimensão do Thanos. Essa envergadura. Né? Você poderia chamar, por exemplo, uma ameaça cósmica, uma ameaça grande. Você tem o Galactus, por exemplo, Exatamente. que inclusive está no filme do Quarteto Fantástico, que vai sair agora. E que nesse novo trailer agora deu até uma arrepiadinha no braço. Exatamente. Bom. Agora, é importante você assistir o nosso primeiro vídeo. Se você está pela primeira vez no canal, né, vai aparecer um cardzinho aqui, você clica depois, que é a primeira parte que a gente trabalha a fase 4. Mas o grande personagem que iria costurar, alinhavar todos os filmes, que seria o Kang, por ele ser um viajante do tempo, e ele passou dentro da estrutura a ser um viajante de multiversos, de realidades alternativas, eu acho que poderia sim fazer um recast, poderia trocar o ator, porque nos quadrinhos o Kang ele tem várias personas, inclusive aparece isso na cena pós-créditos do Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, né? Mas eu acho que o legal aqui é nós seguimos o mesmo esquema que a gente fez no primeiro vídeo. Nós vamos falar assim, rapidamente sobre cada um dos filmes e mais rapidamente sobre as séries dessa fase, para a gente ver aonde estamos hoje. Então vamos começar já que o primeiro filme é justamente o Quantumania. Esse é o primeiro filme que inicia a fase 5. E eu acho que uma das razões de não terem continuado com o Kang foi justamente o mau uso dele no filme do Homem-Formiga. Ele já havia aparecido na série do Loki, na primeira temporada, no último episódio. Né? Bacana, ali até foi muito legal. bom, ele fez um monólogo de quase 15 minutos, uma cena bem interessante, promissor, mas aqui que seria aquele filme para trazer, né, apresentar para o grande público quem era esse personagem. O roteiro foi péssimo, a direção do Peyton Reed já tinha sido bem qualquer nota no Homem-Formiga 1, no Homem-Formiga Vespa, que descamba completamente. Eu que tinha, assim, tinha acreditado muito no Peyton Reed, porque ele fez o último episódio da segunda temporada do Mandaloriano, que é para mim uma das melhores coisas que eu já vi na vida. Ali é uma experiência que realmente... Que é aquela questão ali do Luke Skywalker e tal. Sim. E aí, então, um roteiro pífio, uma história muito mal elaborada, né, reviravoltas sem pé nem cabeça. Trouxeram o antagonista do primeiro filme como o Modok, um trabalho de CGI
bizarro, né? O Vale da Estranheza total. Ali virou case de insucesso como o Vale da Estranheza. E assim, uma decepção muito grande o filme, um fracasso de bilheteria, e que já vinha anunciando algo que estava capengando na fase 4, que degringola na 5, que é o excesso de lacração, um roteiro mal escrito, uma direção mal executada e CGI feito das coxas, né? Então foi um filme muito ruim e que respingou, né, independente das questões extra-filme do Jonathan, né, respingou muito na questão do vilão, da fase ser um personagem muito fraco. Foi vencido por uma manada de formigas, né? Misericórdia. Porque a gente pensa assim, o Homem-Formiga 1, por mais que ele não tenha a envergadura do MCU, é um filme de sessão da tarde que, se não levando a sério, é assistível para as crianças, seus filhos, você vai lá assiste, né? E tem... Agora, colocar o Homem-Formiga 3 no nível de este filme precisa obrigatoriamente ser assistido para você. Foi o problema, foi o grande erro. Isso e eu não vou perdoar nunca o desperdício que foi a utilização do Bill Murray nesse filme. Sim. Né? Porque ele é um ator que eu gosto muito, excelente comediante, e ele tem um papel sem entender. Quer dizer, esse é um filme para esquecer. Se você não viu, não veja. Se você viu, jamais conseguirá desvê-lo. Então não faça ninguém passar por isso. Então a fase 5 foi só tragédia? Aí que tá, pastor. Olha aqui, ó. Guardiões da Galáxia, volume 3. Tá, mas vamos deixar claro aqui uma coisa. O James Gunn, ele foi cancelado. É verdade. Ele foi demitido, aí ele foi para DC, fez o Esquadrão Suicida, foi uma repercussão muito boa, não foi um sucesso de bilheteria. A nova versão do Esquadrão Suicida, né? Foi um sucesso de bilheteria porque foi lançado dentro da pandemia, mas foi o que validou ele para ser, vamos dizer assim, o responsável pela nova fase da DC. Verdade. E aí a Marvel vem e chama ele para terminar a trilogia. E você vê que é um filme muito autocontido, ele não se comunica com nada fora do universo dos Guardiões. Ele não se preocupa com nada disso, né? Ele quer fechar a história dos Guardiões e ele faz isso com a ironia, com o humor e também com um elemento dramático muito maior do que nos filmes anteriores. Com o Rocket Raccoon. Quando ele chama, né, para a centralidade da história, as origens do Rocket. Quem gosta de Pet não estará preparado para esse filme. É verdade. É um filmaço, mas ele tem esse porém, né? Ele carrega uma herança da fase 2 e 3, é um trabalho muito autocontido, eu diria que é quase que um filme autoral do James Gunn. E por isso mesmo ele conseguiu sair dessa onda ruim dos outros filmes. O que traz conexão à fase 4, quando a gente diz que o melhor filme da fase 4 foi o Homem-Aranha, que era da Sony. Exatamente, a mesma desculpa. Deu certo, mas por quê? Porque não estava nessa linha de produção que virou uma linha de montagem, né? Desses produtores da Disney, né? Então ele tem um negócio assim, não, eu volto, mas eu vou fazer do meu jeito, sem interferências, e aí você vê que é um filme que dá certo. A Disney vai começar a perceber isso a partir desse filme. Nós tomamos muitas decisões erradas. Abraçamos uma pauta, eu falei aqui, né? Uma pauta progressista de esquerda. Começou a fazer como que sem muitas preocupações com fidelidade, com os personagens, respeito ao que estava sendo feito até ali. Esse filme traz um alerta sobre isso, né? Que vai gerar as mudanças que estão acontecendo agora. Vivendo aquela expressão que a gente, né, escuta muito, quem lacra não lucra, né? É basicamente isso. Até porque a audiência e o cinema e a bilheteria, né? Em seguida nós temos um filme que merece o Oscar, As Marvels. Jesus amado. Eu digo que o As Marvels o Oscar Framboesa. É o fundo do poço do MCU. Eu lembro até hoje minha esposa assistindo esse filme, porque ela amou Capitã Marvel. Minha esposa amou Capitã Marvel. Então ela foi nesse filme com muita expectativa, mas eu e meu filho já tínhamos visto. E ela foi ver no Disney Plus, a gente viu no cinema. Sim. E aí a gente falou assim, amor, esse filme não é bom. Menos. E aí ela vai com a expectativa baixa. Aí no começo do filme ela estava muito empolgada. Eu fui vendo o brilho dos olhos saindo, e o olhar de decepção. Foi uma experiência triste, né? Era um filme que juntava a Capitã Marvel, do filme, de próprio nome, resgatava uma personagem do WandaVision, a Maria Rambeau, que viria a ser a Photon, né? Nos quadrinhos é a Photon, e a Kamala Khan da série da Miss Marvel, que a gente comentou bem rapidinho no vídeo passado.
Então a ideia era celebrar, né, esses 3 personagens. A ideia, mais uma vez, uma ideia interessante, uma vilã esquecível, muito mal interpretada, totalmente esquecível, né? O propósito do vilão não faz muito sentido no final das contas, a dinâmica das personagens, que era a grande proposta, não funciona, e você tem uma cena constrangedora que envolve um musical, que é uma coisa assim, se você pudesse poupar disso, se poupe. Padrão Cats. Uma coisa assim, lamentável. E foi assim, a pior bilheteria da história da Marvel. Foi pior do que a Viúva Negra, que saiu no streaming e no cinema. Então, um desastre total. Eu acho que ali ficou claro que eles tinham que mudar o rumo, tinham que mudar a direção. E eu acho que até uma das produtoras foi demitida nesse. Uma das produtoras que estava trazendo esse discurso, essa agenda, que atrapalhou muito, né? Não deu continuidade aí para a próxima fase da Marvel. E aí até foi uma decisão que eles tomaram assim, vamos parar tudo. Eles pararam, o que estava pronto continua, o resto para. Eles ficaram 1 ano refazendo um monte de coisa, né? Que nós vamos falar até de uma aqui hoje. E agora está vindo as novas produções já nessa pegada de tentar resgatar o que nós perdemos lá atrás, né? Por fim, nessa fase de filmes, nós temos Capitão América, Admirável Mundo Novo. Eu acho que você ignorou Deadpool e Wolverine. É verdade, não, é verdade. Porque aqui é um vídeo cristão, né? É verdade. É um filme de 18 anos, né? Mas é a mesma coisa também, né? É um filme da Fox. Né? Fox. É um resgate de um filme da Fox. Verdade. São personagens da Fox, mas é um filme que nós não recomendamos, né? É um filme muito pesado, assim, muito palavrão, muita cena imprópria, mas é inegável que foi um sucesso estrondoso de bilheteria. Verdade. E aí mais um filme que prova o seguinte, olha, quando você sai dessa agenda aqui, o filme da bilheteria. Ele não está temperado com a cultura woke, mas também está temperado com a cultura diabólica, porque Isso, assim, é muita piadinha moral, duplo sentido. Não recomendamos. Não é saudável. Não é saudável. Não, maior de 18 anos pode ver? Pode, mas na Bíblia fala nem tudo que me é lícito me convém. Mas voltando para o Capitão América, é um filme que sofreu várias refilmagens. Tem até um ator que ele vem só na refilmagem, você vê claramente, né, que é o Giancarlo Esposito, que faz o Cobra Coral, né, da Sociedade da Serpente. Ele aparece em momentos pontuais do filme, dá para ver a tela verde. E um ator espetacular. Ele é muito bom. Muito bom, tá até bem no filme, mas eu lamento muito que ele faça um personagem completamente escanteado, né? É um filme também que você vê assim, que é um remendo, né? Eles queriam seguir um caminho, fizeram uma mudança de rota no meio do caminho e você sente que são 2 filmes. E isso atrapalha muito a qualidade da experiência. Porque o Falcão é um personagem legal, o Falcão como Capitão América também é um conteúdo muito legal. A série que ele se torna, né? É uma série muito bacana. Porém, essa questão da nanotecnologia, a questão de Wakanda, tirou toda a naturalidade do personagem. Sim, eu acho que perdeu muito a essência. Não ter um Falcão no filme do Falcão... E fora que ter o Harrison Ford no filme é sempre interessante, né? E eu acho que também eles estragaram muito nos trailers as surpresas que esse filme traz. Se você não viu ainda e for ver, na Disney Plus está disponível em breve. Não veja os trailers. Os trailers entregam o filme todo. O cartaz entrega. Não veja nem o cartaz. Não tem como. Estraga a melhor parte do filme. Olha, dando um spoiler aqui do filme, porque eles prometem algo que eles não entregam. Exatamente. Eles viram que o filme não daria bom na bilheteria e fizeram um rebrand do marketing mentiroso. Porque quando o meu filho ficou, papai, cadê o Hulk vermelho? Cadê o Hulk vermelho? Cadê o Hulk vermelho? E já tinha dado meia hora de filme, 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia de filme. O Hulk ele vai aparecer nos 5 minutos finais do Exatamente, filme. Que era para ser uma surpresa. Né? Isso, era para dar aquela sensação de Capitão América pegando martelo, a meninada aí do Minecraft que tá jogando galinha para cima e tal. É aquilo, ter o Hulk vermelho. Você vai construindo durante o filme. Cara, já precisa esse cara ver o Hulk? Será que é possível? Mas o auge do filme é entregue no trailer. Então, aí não adianta. E eles não entregam no filme o pior, que é o vilão, que é o líder, que deveria ser um baita de um mega vilão. Que é feito por um ator que eu amo demais, extraordinário. O ator Tim Blake Nelson, né? Ele é bom. Eu lembro da balada de... Cowboy. A balada de Buster Scruggs. De Buster Scruggs. Ele tá ótimo nesse filme, ele é muito bom. No filme do Incrível Hulk ele aparece pouco, mas aparece bem lá atrás, né? Mas enfim, é uma sessão da tarde, 2 filmes em um, mas é um sinal de que já estava tendo uma mudança de rota
na produção da Marvel. Enquanto isso, nós tivemos no Disney Plus uma sequência de séries aqui. Uma pior que a outra. Nós vamos falar bem rapidinho aqui. Vamos lá. Invasão Secreta. A pior série da Marvel. A pior de todas. Uma decepção total. Pior que Echo? Pior que Echo. Echo, Jesus. E Echo já começam assim. Echo, que nojo. Mas nós temos nessa sequência, também além de Echo e Invasão Secreta, nós temos Loki 2. Linda. É um desfecho emocionante. Né? Tem uma barriga na segunda temporada, mas o final compensa. É um trabalho primoroso de direção e o Tom Hiddleston no seu melhor momento dentro do universo Marvel no último episódio. Ele entrega um Loki extraordinário. E o King aparece, né? O Jonathan Majors se despedindo do papel. Tá muito bem também, né? O problema foi o roteiro, né? O problema foi o roteiro com o King, coitado do King. Temos Agatha. Você pulou a Echo aí também? Não, Echo nós falamos aqui já falou. Echo foi tão assim, a Disney não acreditava tanto que entregou todos os episódios no mesmo dia, né? Mas era uma personagem também muito interessante, mas não faz sentido nenhum o que acontece. Não tem nada a ver com o personagem de quadrinho. Ficou cansativo, ficou muito ruim, infelizmente. Agatha, que é uma continuação da WandaVision. A Agatha é um problema, porque é uma série de bruxaria, né? Então eu também não recomendo, é bem complicado o tema, né? Mas o pessoal elogiou muito. Eu não vi, Agatha. Eu vi e realmente assim, é uma apologia à bruxaria, né? Para nós cristãos não creio que seja o melhor caminho. Não compensa. Por fim... Mas foi muito elogiada pela crítica. Dessas aí é o Loki e Agatha que estão bem pontuados lá nos sites de crítica. E o Demônio de Hell's Kitchen aqui, Demolidor? Demolidor, né? No dia que nós estamos gravando aqui, faz um dia que a série se encerrou. Não vi ainda o último episódio. Se você viu a da Netflix, você vai ficar bastante decepcionado. Se é a sua primeira experiência com Demolidor, talvez você goste, mas é uma série mais 18. Ela tem muita violência. Tem muita violência. Muita violência. Não dá pra ver com a família, não. Se tiver menina ainda... Tire as crianças da sala. Tire. Mas as 3 temporadas da Netflix são infinitamente melhores, mas você vê claramente que essa série foi refilmada. Né? O primeiro e os 2 últimos episódios foram feitos depois que ela estava pronta. Então ela é meio esquisita, assim. Ela muda de tom absurdamente durante o transcorrer da série. O que a Disney queria pro Rei do Crime e pro Demolidor foi passado tanto na série do Gavião quanto na She-Hulk. Isso, que era um tom mais leve, mais papagaiado, mais colorido, mais zoado. E aqui, então, eles vendo que isso não deu certo, não funcionou. Eles tentam consertar, era para ser 18 episódios, eles soltaram só 9, porque os outros 9 estão sendo regravados. É mesmo? Tiraram o primeiro, fizeram um episódio 1 novo, o 8 e o 9 novo também, né? E aí você vê claramente, tem um episódio lá do assalto ao banco... Não faz sentido nenhum. Que ele é quase que um filler. Quase um filler. Porque é um tom completamente diferente. Se você ver esse episódio do assalto ao banco, você vai ver o que a Disney queria fazer. Ainda bem que eles estão mudando a rota. E não justifica nada, aquele episódio não leva a lugar nenhum. É um filler, Quem não sabe o que é filler é quando na série tem um episódio que não fala com nada que está acontecendo, ele tem início, meio e fim nele mesmo, e ele não empurra a série para frente. E matando tudo aí, nós vamos ter agora, na próxima semana, Thunderbolts. Né? Ninguém estava muito interessado, usam só personagens secundários, a maioria de séries, inclusive, né? Mas eu acho que vai ser um bom aperitivo para entender se a Marvel está mudando de rota. Porque ele já foi produzido num outro momento. Aguarde, nós vamos assistir e nós voltamos para falar de Thunderbolts sexta-feira em breve. Se inscreve no canal aí, porque se você não é inscrito você vai perder. Assina, ativa o sininho para você ser notificado assim que chegar um vídeo aqui. Né? A gente prioriza 10 horas da manhã na sexta-feira aqui um vídeo novo para você. Coloca nos comentários suas notas, quais séries você viu, gostou, não gostou e tal, e qual que é a sua expectativa. E discorde da gente com educação. É verdade. Eu vou ter prazer em apagar o seu comentário. Não faço não, Léo, faço não. Pode deixar aí. Então pronto, e aí, pastor? E aí, que o reino esteja com você, querido. Um grande abraço.